Com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, convido aos amados que, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Números, capítulo 27. Enquanto os irmãos procuram a referência, eu quero apresentar rapidamente o material que trouxe de Maracanã. Trouxe alguns livros de minha autoria, 2 deles lançados pela CPAD, os outros lançados por outras editoras, mas são livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Eu trouxe Sabedoria versus Loucura, que é a história de Nabal e Abigail, lições extraordinárias. Para quem ama missões e deseja conhecer melhor, trouxe Segredos do Campo Missionário e trouxe Pacal, que é a minha história em missões. Trouxe também O Valor da Mulher, para que toda mulher descubra o seu valor em Cristo. Trouxe o livro Gratidão e Generosidade, baseados na vida da mulher sunamita. Trouxe Goel, uma história de remissão e cura, baseado no livro de Ruth. E Vida Plena, que é um livro sobre o fruto do Espírito. Trouxe também o novo lançamento da editora, Pacalzinha, e o Menino dos 30 Centavos, para você ensinar seu filho a amar missões, a ofertar em missões, a ter uma vida relevante em missões desde pequenininho. É o nosso primeiro livro infantil. Esses livros você pode comprar todos ali, na entrada. Tem uma mesa, tem um irmão lá que está preparado para lhe receber. E comprando, você vai estar ajudando a obra missionária que o Senhor me confiou. Números, capítulo 27. Nós vamos aprender aqui algumas lições para uma mulher renovada. Algumas lições que o céu espera que nós aprendamos para que possamos viver uma vida plena em Cristo. Certo dia, Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã só porque não teve filhos? Dai-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor e o Senhor respondeu a Moisés: o pedido das filhas de Zelofeade é justo. Dê a elas a porção da propriedade entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue ao seu pai, dê a elas. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua casa nesta noite. Não foi carne nem sangue que nos trouxe aqui, Senhor. Ninguém está aqui nesta noite por acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, porque o céu nos congregou. Nós estamos aqui porque o Senhor tem sido o nosso Deus, a nossa glória, o nosso escudo, e tem levantado a nossa cabeça. Nós estamos aqui porque todos os projetos de Satanás caíram por terra na nossa história. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Senhor, que nós não estejamos ansiosos ou preocupados com coisa alguma, mas que possamos estar nesta noite tranquilos, sabendo que o Deus que tem cuidado de nós até o dia de hoje, continuará cuidando de nós, porque é absolutamente fiel. Que estejamos todos atentos à tua voz. Abre-nos a palavra em nome de Jesus. Podem sentar-se, queridas, amados. Trago
às senhoras uma palavra acerca de umas moças que têm muita coisa para nos ensinar. 5 moças. Mas para que nós cheguemos à história delas propriamente dita, eu convido vocês para fazerem uma viagem comigo até ali o povo de Israel, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, no momento em que eles estavam acampados em Cádiz, prontos para atravessar, para receber a herança, para receber a terra prometida. Foram 40 anos em que muitas dificuldades foram enfrentadas no deserto, até esse momento tão esperado. Mas eu preciso lembrar às irmãs que nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, aonde o homem tinha muito valor e a mulher tinha o seu valor reduzido. Costumava-se dizer, na Grécia Antiga, por exemplo, que a mulher valia 2% do valor de um homem, que era melhor queimar um livro do que ensinar uma mulher a ler. No tempo em que existiam os rabinos do nariz quebrado, que eram mestres, que quando encontravam uma mulher na rua, levantavam sua cabeça tão alto para não ter que olhar para elas, que eles tropeçavam e quebravam o nariz. Numa época que as mulheres não recebiam herança, não eram contadas no censo e só tinham valor quando tinham filhos do sexo masculino. Quando um menino nascia, as famílias chamavam os vizinhos, chamavam os amigos, faziam uma festa. Mas quando uma menina nascia, não se faziam festas, ninguém comemorava. Costumava-se dizer, inclusive, que aquela família estava sendo castigada porque nasceu uma menina. Como se o nascimento de uma menina fosse devido ao pecado daquele pai ou daquela mãe. A situação, nessa época, não era fácil para a mulher. Um homem, quando ele se casava, ele tinha a expectativa de que sua esposa engravidasse e lhe dessem filhos homens saudáveis para pelejarem na guerra, para poderem perpetuar a história de seu nome. E aí nós chegamos em um homem chamado Zelofeade, que nasceu neste tempo. Agora venha comigo. Zelofeade significa abrigo do pavor ou sombra do medo. Ele era um homem cujo nome era um nome profético. Nós não estamos falando de Zelofeade porque ele foi um grande rei, não estamos falando de Zelofeade porque ele foi um grande profeta, estamos falando de Zelofeade porque ele foi um grande pai. Deus chamou Zelofeade para ser pai, somente pai. E ele foi o melhor pai que ele poderia ter sido dentro desse cenário. Às vezes, amadas irmãs que me ouvem, Deus não nos chamou para fazermos coisas grandes, mas as pequenas coisas que Ele nos chamou para fazer, nós devemos fazer de maneira extraordinária. Nem todo mundo foi chamado para pregar em uma tribuna, para gravar hinos, para escrever livros, mas certamente não tem ninguém aqui nesta noite, reunida neste templo, que não tenha recebido um chamado da parte do Senhor. E o que Ele te chamou para fazer, faça, porque a recompensa está na mão direita daquele que te comissionou, sendo tua missão grande ou pequena. Conheci uma irmã cujo ministério dela, cuja missão dela era abrir e fechar as janelas do templo, porque ela era mais alta do que as outras irmãs. Então ela chegava cedo, abria a janela, quando encerrava o ciclo de oração, ela fechava a janela. E uma vez ela estava orando e alguém ouviu a sua oração. Ela estava dizendo assim: Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de abrir e fechar as janelas da tua casa. Eu poderia estar morta, presa, prostituída, enganada, poderia estar vivendo uma vida miserável,
mas o Senhor me chamou e me deu uma tarefa dentro de sua casa, abrir e fechar as janelas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não mereço tanta honra. E às vezes nós ficamos comparando o nosso ministério, o tamanho dele, com o tamanho do ministério de outra pessoa, irmãos. E nós não podemos perder tempo fazendo isso. O Senhor nos chamou para alguma coisa, façamos com toda a alegria do nosso coração, entendendo que nós não trabalhamos para um homem sentado em uma cadeira, trabalhamos para um Deus assentado em um trono. Aí nós temos agora, Zelofeade casou, e ele teve a alegria de ter recebido uma notícia um determinado dia. Sua esposa estava grávida. Nós sabemos que Israel, a escolha do nome, tinha muito a ver com a história política, com o momento espiritual, com a situação que a família estava vivendo. Nós temos nomes como Icabô, foi-se a glória de Israel. Nós temos nomes como Jabez, aquele que causa dor, Benoni, filho da minha dor. Então eu imagino que Zelofeade estava na expectativa do nascimento do seu filho, e ele tenha parado para escolher um nome, para pensar um nome. O dia do parto chegou, a criança, nós sabemos que não tinha a possibilidade de fazer o exame antecipadamente. A criança foi entregue a ele foi abrindo os panos para descobrir o sexo, e ali estava diante de uma menina. Os vizinhos talvez, se estivessem lá fora da tenda com ele, nesse momento coçaram a cabeça, nesse momento saíram de perto, nesse momento talvez tenham dito: "Ô meu amigo, eu lamento muito." Mas Zelofeade olhou para aquela menininha em seus braços e ele disse: "O teu nome será aquela que confia. Seu nome será Macla. Você não será incrédula. Você será alguém que confia. Você será alguém confiável. Você será alguém de confiança. O seu nome é confiança. Confiança em quem, amadas? A mulher renovada, ela é uma mulher que confia. Confia em quem? Eu fui perguntar isso para o Senhor. Senhor, quando aqui está escrito que ela era a que confia, fale para mim, meu Senhor. Macla é aquela que confia em quê? Confia em quem? Qual é a explicação que o céu me dá para essa confiança? E o Senhor falou para mim da seguinte maneira: ela aprendeu a confiar em mim e aprendeu com o Pai a confiar nela. Não podemos ser mulheres renovadas se nós não confiamos em nós, se nós não acreditamos em nós, se no fundo nós queríamos ser outra pessoa. Nós não podemos ser alguém que confia em Deus se nós não reconhecemos o nosso valor. Amada, você não é um erro, você não é uma obra do acaso. O Eterno te fez dentro do ventre materno, Ele te escolheu, Ele escreveu o teu nome em seu livro. Você não é um acidente, você não nasceu porque um homem e uma mulher tiveram relações sexuais. Você nasceu porque o Eterno te chamou à existência. Você não é uma pobre coitada, você não é uma mulher qualquer, você foi alguém que foi a realização de um pensamento de Deus. Você, antes de existir nessa terra, existia no coração de Deus. Aquela que confia. Quem confia em Deus e confia em si, não anda por aí cabisbaixo, não anda por aí olhando para o chão, não anda por aí contando suas dores e mazelas para todo mundo. Quem sabe quem é, anda de cabeça erguida. Nós até enfrentamos nossos problemas, sim, mas nós sabemos que nenhuma tempestade dura para sempre. As grandes e pequenas, todas elas passam, porque maior é o que está conosco. Quem confia em Deus e confia em si, não aumenta a
aí a conversa do covarde, o coro do covarde. Nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Quem confia em Deus e confia em si, anda com o ombro para trás, com a cabeça erguida. Quem confia em Deus e confia em si, não cumprimenta ninguém para dar a paz do Senhor assim. Nós não andamos por aí nos escondendo, nós não temos vergonha de quem somos, porque nós temos uma identidade, e a nossa identidade é Cristo. Nós confiamos que Ele não erra, então se nós confiamos que Ele não erra, nós não somos o resultado de um erro. Vamos nos valorizar e não acreditar em muitas das mentiras que o inferno tem dito ao nosso respeito. Aí a mulher de Zelofehade engravidou novamente. Outra vez lhe trouxeram um bebezinho. Outra vez ele abriu os panos. E ele estava diante agora de uma outra menina. Ele disse: o seu nome será Noa. O seu nome será aquela que persevera. Olha, irmãos, olha a lição. A mulher renovada não é aquela que começa na segunda e desiste na quarta. Não é aquela que se matricula no curso e deixa ele pela metade. Não é aquela que não tem direção, não sabe para onde ir. Quem vive assim é o ímpio. Nós temos direção. O nosso caminho é plano. O que nos falta muitas vezes é a perseverança. Temos que terminar aquilo que nós começamos, amadas. Não acreditar quando o inimigo vem com suas mentiras. O inimigo mente, ele trabalha com blefe. A especialidade de Satanás é a mentira. Quantas estão aqui com projetos extraordinários guardados dentro de uma gaveta, porque Satanás se levantou e falou na tua mente dizendo: você não é inteligente. Mentira do diabo. Você é inteligente sim. Você aprendeu a ler, a escrever. Você terminou o seu ensino fundamental, terminou o seu ensino médio. E se não terminou ainda, está viva nesta noite. É mentira do inferno quando ele diz assim: é tarde demais porque já tem 50. Não vou fazer uma faculdade porque já tenho 40. Daqui a 5 anos, 5 anos terão passado. Quer você estude ou não, quer você avance ou não, quer você trabalhe ou não, quer você coloque o seu projeto em andamento ou não. Então, se daqui a 5 anos terão passado, que daqui a 5 anos você esteja com esse curso concluído, você esteja com esse livro escrito, você esteja com esse ministério iniciado, você esteja com essa vitória conquistada, você tenha perseverado e chegado no ponto onde o Senhor quer que você chegue. Não somos daquelas que param no meio do caminho. O Senhor nos chamou para avançar. Perseverança. Aí o diabo te diz assim: você é fraca. E a palavra te diz assim: ei, eu sou a tua força, diz o Senhor. O diabo diz: você não tem sabedoria. E a Bíblia vem e diz: eu sou a tua sabedoria, pede a mim que eu te dou. O diabo diz: você é uma doente. Aí a Bíblia vem e diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Deus do impossível. O diabo diz: acabou o teu tempo. O céu diz: só acaba quando aquele que se assenta sobre o trono diz que acaba. Então, amada, entre parar e continuar, seja aquela que continua. Olha para mim, o nosso Deus está sempre em movimento. O nosso Deus está em movimento. Ele não te chamou, mulher, para que você esteja parada, olhando para os lados. Ele te chamou para que você se movimente também. Seja alguém que está em movimento. Não pare. Nós não podemos ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, quem quiser me aceitar é assim. Não, o nosso Deus é um Deus de melhoria, é um Deus de avanço, de desenvolvimento. Identifiquei um problema em mim, vou tratar. Tem alguma coisa
coisa que eu não sei fazer, eu vou aprender a fazer. Tem algo que eu possa melhorar para servir melhor ao meu marido, à minha casa, eu vou aprender a fazer. É assim que o céu espera. Ai, irmã Kelly, eu não sei falar em público, aprenda. Eu não sei cantar bem, faça um curso de canto. Eu tenho dificuldade para me comunicar com as pessoas, aprenda a comunicação não violenta. Eu não sei liderar, faça um curso de liderança. Agora não fica aí parada, olhando para as tuas necessidades, sem avançar, sem tomar uma decisão. Lembre-se, Deus está em movimento, e eu, como sua serva, me movimento também, aprendo também, cresço também. Não sou boa em algo, vou melhorar para a glória de Deus. Aí, sua mulher engravidou novamente. Ele talvez tenha pensado, talvez agora tenha um menino. Mas quando ele abriu os panos, ele se deparou com uma garotinha. Levantou ela para o alto, eu imagino, e disse: seu nome será Rogla. Será aquela que tem coragem. A mulher renovada não é covarde. A mulher renovada não está derrotada por antecipação. Ela não olha para uma situação e diz: eu nem vou, porque eu sei que eu não vou conseguir. Isso é para quem não tem o Deus que nós temos. Quem tem o Deus que nós temos está preparada para o milagre a qualquer momento. O extraordinário de Deus, ele acontece em dias comuns. Coragem, não tem os pés amarrados, audaciosa, tem coragem de começar. Não desprezem os pequenos começos. Sabem, amados, tem tantas mulheres talentosas aqui essa noite, mas que estão esperando o momento certo, esperando a hora certa, esperando o cenário perfeito. E o cenário perfeito, a hora certa, muitas vezes não acontece, não chega. Nós precisamos tomar uma decisão e começar. Quando você vê o projeto Campos Brancos hoje, a primeira turma do curso de missões tinha uma aluna. Hoje nós formamos cerca de 80 alunos por ano, mas a primeira turma tinha uma. O CEPNIEL hoje alfabetiza 3.000 crianças. O primeiro CEPNIEL tinha 8 crianças trazidas por uma carroça que eu pagava R$50 por mês. Hoje nós atendemos 3.000 crianças em 60 bases missionárias. O problema é que muitas vezes, mulher, tu queres começar muito grande, começa pequeno. Não despreze os pequenos começos. Quem dá o crescimento é aquele que se assenta sobre o trono. Então desamarra os teus pés. Tenha coragem de começar. A mulher de mente renovada é corajosa. A tradução dela diz: não tem os pés amarrados. Eu não sei o que é que está amarrando os seus pés. Talvez você esteja escutando aí muitas vozes. E essas vozes estão fazendo com que você não avance, não desenvolva, não cresça, não produza. Mas nessa noite aqui, essas vozes cairão por terra e você sairá daqui uma mulher de uma única voz. Nasceu outra menina. Eles trouxeram aquela criança chegou nos seus braços, ele tirou os panos, mais uma menina. Ele pensou, escolheu. O nome dessa será Milca, a que tem autoridade. Olha só, nós temos aí a que confia, a que persevera, a corajosa e a que tem autoridade. Essa autoridade nós recebemos de duas maneiras. Primeira delas é a autoridade que só o céu dá. E o céu dá para quem ele quer dar. Existe uma fonte
que está jorrando. E a segunda maneira de adquirir essa autoridade é estudando aquele assunto até que você o domine e possa colocá-lo em evidência naquilo que o Senhor te chamou para fazer em qualquer uma das áreas da tua vida. A autoridade. Quantas causas justas estão se perdendo? Porque a dona da causa, a dona da visão, não tem autoridade. Eu estava falando para a turma do curso de missões desse ano, para as meninas, eu disse, olha, vocês são missionárias. O céu chamou vocês para representá-lo. Então vocês vivam à altura do chamado que vocês receberam. Não entrem nos lugares se desculpando porque são missionárias. Não entrem com uma postura de quem está com vergonha do chamado que recebeu. Ande de cabeça erguida. Você é representante do céu na terra. Então, se eu sou representante do céu na terra, eu tenho postura. Eu represento um país celestial. Eu sou representante, eu sou embaixatriz do céu na terra. Amados, eu vou pregar agora em novembro. Eu disse isso para elas no Congresso Internacional de Missões da Assembleia de Deus. Eu sou a única mulher entre os preletores. Eu vi lá todos os palestrantes, são os principais nomes na obra missionária mundial. E eu disse para elas, eu disse, meninas, quando eu pisar nesse saguão desse hotel, eu não vou dizer assim, tomara que não me vejam, não vou me esconder, não vou subir pela escada de serviço, não vou correndo para o elevador social. Eu estou ali porque o Senhor me colocou ali. Aquela porta, quem abriu foi o céu. Então, o que é que eu tenho que fazer? Reconhecer o que o céu fez por mim. E como é que eu reconheço? A autoridade. Eu vou caminhar em direção deles, eu vou apertar a mão deles, eu vou me sentar na mesa com eles. E se alguém não quiser, ele que levante e saia. O meu lugar é aquele. E quantas causas têm se perdido, porque nós não entendemos isso, irmãos. Eu quero te dizer nessa noite, essa posição que você está colocada nesta noite, esse lugar onde você está, não foi comprado com dinheiro. Não foi parcelado no cartão, foi comprado com sangue, sangue puro, carmesim, do unigênito Filho de Deus. Não é para você estar aí, agora eu vou entregar. Me olharam com cara feia, vou entregar. Não estão gostando de mim, vou entregar. Falaram mal de mim, vou entregar. Estamos no mundo. O diabo tem as armas dele. Ele trabalha com calúnia, escárnio, difamação, desencorajamento. Mas nós permanecemos no lugar onde o Senhor nos colocou. Não estão gostando? Problema de alguém que não está gostando. Daqui não saio. Daqui só quem pode me tirar foi aquele que me convocou. Então vamos parar com isso. Depois do congresso vou entregar. Depois da conferência vou entregar. Custou alto essa posição. O céu pagou para você estar aí. Você poderia estar morta, presa, prostituída, destruída. Mas o céu foi te buscar e te trouxe para cá. Então não menospreze aquilo que o céu te entregou. Aí a esposa dele engravidou novamente, trouxeram a criança. Quando ele olhou, mais uma filha, a quinta filha. Ele poderia ter colocado o nome dessas meninas: decepção, angústia, desespero, vergonha. Ele poderia ter colocado o nome dessas meninas qualquer nome que representasse o sentimento daquele clã onde ele estava inserido.
Mas ele escolheu, irmãos, sabe o quê? Ele escolheu ser uma proteção para elas. Não vou passar para as minhas filhas nenhuma decepção. Não vou fazer com que elas carreguem o peso de nenhuma angústia da minha alma. Toda a decepção que eu poderia ter sentido para em mim, eu não vou passar para elas. Então ele escolheu não reproduzir nenhum tipo de mágoa ou dor por não ter tido um filho homem. Ele escolheu ser um anteparo, uma proteção para essas meninas. Que as mágoas, que as dores, que os projetos de Satanás, irmãos, que eles cheguem na nossa vida e pare. Que nós não sejamos reprodutores de discursos de derrota, de tristeza, de desânimo. Tem irmãs que quando alguém chega perto dela para conversar, não canta um samba, irmãos. É só chorinho. É que dói aqui, dói aqui, dói aqui. É o marido, é o filho, é a casa, é a aposentadoria, é o trabalho. E eu tenho que te perguntar nesta noite: quem é o teu Deus? É o que domina sobre tudo, é o que não erra, é o que vê, é o que sabe, é o que faz, é o que trabalha, é o que se movimenta. Então muda o teu discurso ou muda de Deus. Não dá para servir aquele que domina sobre tudo e andar por aí triste, porque a alegria é um mandamento. E quando alguém vier e disser assim: mas e aí? Mas e o teu marido? Você diz assim: ó, meu Deus está cuidando desse assunto. Mas e o teu filho? O céu está trabalhando nesta causa. Mas e o teu negócio que faliu? Deus vai me dar um negócio melhor do que esse. Mas e aquela porta que se fechou? Deus está abrindo uma outra porta agora. E olha, irmãos, Deus está fazendo 10.000 coisas na tua vida nesse momento. Ele está fazendo 10.000 coisas na tua vida neste momento. Eu não estou vendo, mas Ele está fazendo. Eu não estou sentindo, mas Ele está fazendo. Eu não estou percebendo, mas Ele está fazendo. Não passe adiante. Ele não passou adiante as decepções por ter tido 5 meninas. Ele teve as meninas. Ele ensinou a palavra de Deus para elas. Ele foi um excelente pai. Ele sentava com elas debaixo das árvores. Ele discipulou essas meninas. Ele ensinou elas a amar o Deus de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque a história me prova isso. Elas eram solteiras entre 13 e 19 anos. Ele não tinha tido nenhum filho. Então elas viviam debaixo de uma sentença. Que sentença? Tomara que o papai não morra. Porque se o papai morrer, não temos dote. Se o papai morrer, não temos marido. Se o papai morrer, perdemos a terra. Se o papai morrer, estamos desamparadas. Tomara que o papai não morra. Tomara que o papai viva muito. Tomara que essa tragédia não chegue na nossa casa. Mas, irmãs, chegou. Aconteceu. Um belo dia, Zelofeade morreu. Morreu e deixou 5 filhas solteiras. Morreu e não deixou nenhum filho para receber a sua herança e cuidar das irmãs. A tragédia bateu na porta daquela família. Mas olha, nenhum momento a Bíblia diz que o mal não chegaria na nossa casa. Nós estamos vivendo no mundo. E quem vive no mundo enfrenta perdas, enfrenta problemas, enfrenta diagnósticos, enfrenta abandonos. Agora existe uma diferença, irmãos, muito grande entre enfrentar uma decepção, uma luta, um problema com Cristo e enfrentá-lo sozinha. A Bíblia diz que o justo não teme mais notícias. Por que nós não tememos mais notícias?
Porque nós confiamos em um Deus que está vivo. Então, se Ele está vivo, eu não vou me desesperar. Se Ele está vivo, eu não vou parar de comer. Se Ele está vivo, eu vou dormir, porque Ele está cuidando da minha história e os meus dias estão escritos. Se Ele vive. Eu me lembrei agora que uma vez Martinho Lutero estava enfrentando uma situação de depressão. Estava preocupado, estava angustiado, estava ansioso. E ele já estava há vários dias nessa situação, quando a sua esposa veio lhe servir uma comida e ele olha para ela, ela está de luto. E ele pergunta para ela: meu amor, quem morreu? Ela disse: ué, Deus morreu. Lutero se levanta e diz: como é que você pode dizer um absurdo como esses? Ela disse: então ele vive? Ele disse: vive. Então, se ele vive, por que não comes? Então, se ele vive, por que não dormes? Então, se ele vive, por que tu estás chorando? Então, se ele vive, por que tu estás em agonia? Se ele vive, enxuga as tuas lágrimas, come e segue o teu ministério. Se ele vive, então continua. A situação chegou, o luto chegou, Zelofeade morreu. E olha, irmãos, se ele não tivesse morrido, elas não teriam se levantado. Se ele não tivesse morrido, nós não estaríamos falando delas hoje à noite. Ele morreu, ele saiu da história. Tem pessoas que saíram da tua história também. Pessoas que prometeram ser fiel e traíram. Pessoas que prometeram ficar até a morte e abandonaram. Muitas estão nesta noite aqui com um coração que está solitário, porque alguém prometeu que ficaria e não ficou. Porque alguém que deveria estar vivo morreu. Alguém que era para estar junto foi embora. Mas sabe de uma coisa extraordinária? O compromisso de Deus não é com quem trai, é com quem é fiel. Não é com quem vai embora, é com quem fica. O compromisso de Deus não é com quem desiste, é com quem permanece. E a ausência de alguém não determina, não é determinante para o projeto de Deus na tua vida. A ausência de alguém não determina o que Deus pode ou não fazer através de ti. Então a gente vai parar de olhar para quem foi embora, de ficar se lamentando. Se papai tivesse aqui, foi. Elas se reuniram e choraram, porque é justo chorar. Nós temos que chorar quando as situações se tornam difíceis. Mas sabe o que nós não podemos fazer, amadas? Nós não podemos morar no lugar da dor. Tem uma tribo que quando uma pessoa, um membro daquela tribo perde alguém de sua família, constrói uma barraca na beira do rio, uma barraca de palha, cerca essa barraca com vara e a pessoa enlutada fica ali. Ali ela chora, ela grita, quebra a barraca, a tribo vem e constrói novamente. As pessoas da tribo vêm trazer comida, ela senta ali, come, às vezes não quer comer, joga o prato, fica ali por 90 dias. Mas quando chega o dia número 90, essa pessoa enlutada entra na água, toma um banho, pega a areia daquele igarapé, esfrega no corpo, tira toda aquela craca, toda aquela sujeira daqueles 90 dias sem tomar banho, lava o cabelo, mergulha, nada, e quando sai, volta para a aldeia e reassume a sua posição. A beira desse rio não é para nós construirmos uma casa de alvenaria.
Você não pode ser alguém a serviço do rei, mas que está chorando um luto há 5 anos, está olhando para trás há 10 anos. E vou dizer outra coisa, como profeta de Deus aqui nesse lugar: destrua os altares de sofrimento de dentro da tua casa. Não tenha nenhum lugar que você vá para chorar, que o céu não te procure. Olhe para mim, que o céu não te procure uma quarta-feira e te ache com uma gaveta aberta, chorando em cima das roupas de alguém que morreu e não vai mais voltar. Quebre o altar. Eu fui traída, irmã Kelly. Eu perdoei, mas eu guardo as conversas. Quebre esse altar, no nome de Jesus. Quebre esse altar de dentro do teu celular. Deleta tudo. Você perdoou? Não ouça os áudios que ele gravou para alguém. Não veja os prints de uma conversa dele ou com outra pessoa. Não tenha altares no seu celular. Não tenha altar no seu computador. Não tenha altar na sua casa. Você perdeu o bebê, o lamento, enxoval, não é mais para estar lá. Doe para alguém. Teu filho morreu. Doe as coisas. Não tenha nenhum lugar da sua casa que não lhe dê esperança. É a Bíblia que diz: tenha diante de ti o que te dá esperança. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deixamos para trás as coisas que para trás ficam. Vivemos em novidade de vida. Os altares têm que ser quebrados para que o Senhor faça na tua vida aquilo que Ele tem para fazer. Olha, irmãos, elas choraram, é justo chorar, mas nós não podemos viver chorando. Já tem 1 ano. Hoje é o tempo do Senhor enxugar essa lágrima. Ele foi embora tem 5 anos. Pare de chorar por essa perda. Ele já foi, você ficou. Quem precisa estar contigo, está contigo. Ele é o teu companheiro, Ele é o teu amigo, Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu porto seguro, Ele é o teu marido. Ele é o teu médico. Ele é uma fonte. Ele é uma fonte que jorra. Me sinto fraca, vá lá e beba. Ele te faz forte. Me sinto só. Vá lá e beba. Ele te preenche a alma. Me sinto sem direção. Ei, Ele é o caminho diante de ti. Ele é. Procure-o, vá lá e beba. Não fique morando nesse lugar de dor. Elas choraram, mas chegou o momento que elas enxugaram as lágrimas. E elas disseram: o que é que nós podemos fazer? Diante de nós tem a prostituição, sem terra, sem pai, sem dote, sem herança. Tem a prostituição, tem a mendicância. Podemos sair de tribo em tribo pedindo comida nas casas. E tem a escravidão. Podemos ser escravas em nossa própria terra. Era muito sombrio o futuro que se apresentava diante delas, mas elas tinham um pai que havia ensinado a elas que a última palavra é de Deus. A última palavra não é do homem, não é da geografia, a última palavra não é da política, a última palavra, minhas irmãs, não é do médico, a última palavra é dele. Elas se reuniram e foram conversar com Moisés, com o sacerdote e com os príncipes daquele lugar. É o equivalente a 5 adolescentes saírem de
de um assentamento perto de Lago da Pedra para irem falar com o presidente em Brasília. Quantas vozes essas meninas tiveram que vencer para poder chegar até Moisés? Quantas vozes elas tiveram que calar dentro delas para ter coragem para ir lá? Quantas vezes não ouviram suas próprias emoções dizendo: não adianta ir, é lei. Ninguém vai mudar uma lei por causa de vocês. Vocês são mulheres. Vocês não têm ninguém que fale por vocês. Vocês nem serão ouvidas. Mas elas resolveram acreditar e foram. Elas se reuniram, falaram com Moisés. E olha, irmãos, elas não foram fazer um panelaço. Elas não foram chamar outras mulheres que haviam ficado sem herança. Elas não foram fazer uma passeata. Queremos nossa terra, queremos nossa terra. Elas foram humildemente procurar Moisés. Quando nós somos humildes, quando nós usamos as armas certas, o céu peleja a nossa peleja. Elas não foram fazer nada por debaixo dos panos. Foram procurar o líder. Não foram falar mal de Moisés. Não foram começar uma rebelião. Procuraram o líder. Meu Senhor, nosso pai, morreu no deserto. Nosso pai morreu pelo seu próprio pecado e não era o rebelado. Mulheres que defendem outros em sua ausência são mulheres que chamam a atenção de Deus. Nós queremos a nossa terra, nós queremos o que é justo. Não é justo que o nome do nosso pai se perca. Nós sabemos trabalhar. Somos nós que cuidamos da terra junto com o nosso pai. Nos dê a terra. Moisés é um líder tão extraordinário que ele poderia muito bem ter dito assim: isso já está na lei, não posso fazer nada sobre isso. Mas ele diz: eu vou consultar ao Senhor. Aí ele entra na congregação, na tenda da congregação, e ele fala com Deus. Irmãs, nós temos um Deus tão extraordinário, que esse Deus diz assim: elas têm razão, dê a terra para elas. E a partir de hoje, todas as vezes que um pai morrer e só tiver filhas, elas receberão a herança de seu pai. Não precisa que elas venham falar outra vez. Não precisa que você me consulte outra vez. Se um pai morrer e deixar uma filha, 2, 3, elas receberão a herança. Não pense que a tua dor, que o teu sofrimento, que a tua angústia, que a tua necessidade não é vista pelo céu. Nós temos um Deus tremendamente sensível e empático. Ele sabe como está o teu coração nesta noite. E Ele te trouxe aqui para te dizer, para te lembrar que o céu tem um trono ocupado e que quem ocupa esse trono domina sobre tudo. Essa fonte que eu disse que jorra, ela está jorrando diante desse altar. Mas é para quem acredita. É para quem está disposta a receber nessa noite. É para quem está disposta a cortar relação com todas as outras vozes e ficar só com uma voz. Que voz é essa? A voz daquele que te chamou, te perdoou, te resgatou, te escolheu e hoje tem a obra completa para fazer na tua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. A voz. Nós vamos ouvir nesta noite uma voz. E essa voz é suficiente. Eu preciso orar nessa noite. Eu preciso orar por quem nesta noite quer receber uma oração específica. Eu quero que você venha aqui à frente. Quem tem ouvido muitas vozes, vem aqui à frente, que essa noite todas essas vozes, elas se calarão na tua história.
Quem está confusa por causa de muitas coisas que tem escutado, olha, nessa noite, o Senhor cala as vozes, o Senhor cura a confusão, o Senhor restaura a paz do teu coração. Quem está nesta noite sofrendo com ansiedade, com insônia, quem está nessa noite sofrendo porque não consegue crer nas promessas de Deus, quem está nessa noite sofrendo porque alguém que deveria ter ficado foi embora, quem está nessa noite sofrendo porque não sabe o que fazer diante das situações que tem enfrentado no dia a dia, hoje, aquele que é a voz, Ele renovará a tua mente. Ele renovará a tua mente. Enquanto nós estivermos ouvindo esse hino, vem caminhando. E quando tu chegar aqui na frente, tu já vai começando a clamar, já vai começando a orar. O Espírito Santo já vai te tocando aí agora. Ele já vai te sarando aí neste momento. Ele já vai fazendo aquilo que só o céu pode fazer. Sente o toque do Espírito Santo. A tua mente será renovada, o teu coração será renovado. A tua história a partir de hoje não será a mesma história. O Senhor sara hoje. A voz dele é a voz que tu vai ouvir. Só pode ser renovada quem ouve essa voz. Aleluia. Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Salta por aí. A tua voz, Senhor. Aleluia, Jesus. Irmã Kelly, tenho me sentindo fraca. Ele é a tua fortaleza. Precisamos ouvir tua voz. Não sei o que fazer. Nessa noite Ele te dá a direção. Tenho passado noites sem dormir. Ele restaura a paz da tua vida. Faz tremer o deserto. Me sinto só. Tua voz. Ele é a tua companhia. Ecoar sobre as águas agitadas, da alma inquieta que não consegue descansar. Os corações aí. Olha esse som. Fez surgir o universo. De correntes olha esse som. É cheia de majestade. Se abrindo. Ela aponta a direção. Toda o teu coração e traz luz na toda a escuridão, toda a confusão cai por terra em nome de Jesus. Todas as vozes do inferno caiam por terra agora em nome de Jesus. Todas as vozes das emoções que serão caladas agora em nome de Jesus. Nós somos um povo de uma voz, de uma direção, de uma voz. Só vamos ouvir. Receba esse renovo na tua mente, receba esse renovo no teu coração, receba esse renovo no teu discurso,